Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Bom, se tratando do que está acontecendo no mundo, o que estava acontecendo, a gente não sabe se há um cessar-fogo ou não, e até quando ele pode durar, mas você se tornou um dos jornalistas referência no assunto Oriente Médio, né? Conflitos envolvendo Israel, Palestina, Israel e Hamas, agora Israel e Irã, e etc. Isso daí já é uma coisa que você tem vasta experiência. E quando você vê a figura de um judeu, você se classificando como um antisionista, é porque você então tem um lado nessa história. Sim. Que não é tão comum de se esperar. Isso. Como que você chegou nessa conclusão? Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que é a diferença entre sionismo e judaísmo. Acho que é a primeira coisa para poder explicar a minha própria trajetória. Muitas pessoas acham que sionismo e judaísmo são a mesma coisa. Que o sionismo é a identidade do povo judeu. Certo. Né? Muita gente acha isso. Sim. Então, muita gente também acha que quando alguém é anti-sionista é porque ele é contra os judeus. E não é nada disso, Júnior. Sionismo é uma corrente ideológica do judaísmo. O judaísmo é a identidade do povo judeu. O povo judeu é um povo diverso. Não só diverso pelas suas origens nacionais, mas também diverso, como todos os povos, pelas suas convicções ideológicas. Há várias correntes ideológicas no judaísmo. O sionismo é uma dessas correntes ideológicas, que ganhou maioria. É verdade, o sionismo ganhou maioria entre os judeus. Mas o sionismo não é o judaísmo. Eu vou fazer uma comparação que eu tenho feito em muitas conversas. Tá bom. O sionismo está para o judaísmo, assim como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo para os italianos. Ser contra o sionismo não é ser contra os judeus, assim como ser contra o nazismo não era ser contra os alemães. E ser contra o fascismo não era ser contra os italianos. Então a gente tem que separar muito bem o sionismo, o que é esta doutrina, do que são os judeus. Eu sou judeu, por parte de pai e mãe. Dos meus 4 avós, 3 são judeus, incluindo minha avó materna. Como se sabe, o judaísmo... O judaísmo considera judeu apenas quem vem do ventre judaico. É uma matrilinearidade, né? Então é pela ascendência materna que se determina se é ou não um judeu. Seus avós, então, estavam presentes na época de Hitler na Alemanha? Não, eles vieram da Alemanha, da Polônia. Minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, vem da Polônia. Meus avós paternos, eles vieram de Varsóvia, da capital da Polônia. Minha avó materna veio de uma pequena cidade na tríplice fronteira entre a Polônia, a Ucrânia e a Bielorrússia, chamada Lutsk. Uma cidade pequenininha, que ainda existe. Mas era curioso, como ela ficava na tríplice fronteira e as fronteiras desses 3 países eram muito oscilantes, ela nasceu em Lutsk e era polonesa, porque quando ela nasceu em Lutsk, a Lutsk era polonesa. Uma das irmãs dela, que também nasceu em Lutsk, mas nasceu antes dela, quando a fronteira era da Ucrânia, ela era de Lutsk, mas ucraniana, porque a cidade mudava muito de fronteira. Então, minha avó materna veio de Lutsk, da Polônia. Meus avós paternos vieram de Varsóvia. Eles vieram para o Brasil no início dos anos 30, porque havia já muito antissemitismo na Polônia, a perseguição aos judeus anterior ao nazismo, e porque também houve aquela grande crise econômica de 1929, e isso estimulou muito a imigração no mundo inteiro, especialmente da Europa para as Américas, não é? E eles vieram nessa leva, eles chegaram aqui no início dos anos 30. Então, nossa, então eles tiveram mais tempo de vida aqui no Brasil do que na... Certamente. Agora, muitos dos meus familiares continuaram na Polônia. Ah, sim. Então, esses familiares foram liquidados, foram assassinados durante o Holocausto. Então, irmãs da minha avó, sim. Na minha família, nós temos 19 mártires do Holocausto.
alguns em campos de concentração, outros lutando contra o nazismo. 2 irmãs da minha avó eram militantes comunistas na Polônia. Elas passaram para a fronteira da Bielorrússia, onde a União Soviética organizava uma guerrilha contra os nazistas. Os nazistas, em junho de 41, invadem a União Soviética, e na área invadida pelos nazistas, entre elas a área da Bielorrússia, mas também a da Ucrânia, havia uma guerrilha antinazista. Essas minhas 2 tias-avós participam da guerrilha antinazista na Bielorrússia e as 2 são assassinadas. Uma é fuzilada, a outra foi enterrada viva. E vários outros desses 19 parentes, esses foram aprisionados em campos de concentração, foram levados à morte nesses campos de extermínio depois de 1941. Isso por parte de mãe. Por parte de pai foram outros... A gente tem uma contabilidade menos precisa por parte de pais, mas a gente calcula mais 15, 20 familiares que foram mortos também pelo lado paterno durante o Holocausto. Então a minha família é uma família judaica, eu sou judeu. Agora, eu não sou judeu religioso, eu sou um judeu secular. Secular. O judeu secular é o judeu que não tem uma religião, não tem um vínculo com a religião judaica. Isso sempre foi uma tradição no judaísmo. Sempre houve um número expressivo de judeus seculares, judeus que não acreditam na religião judaica, né? Minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, sempre foi anti-sionista. Desde os meus avós. Ou seja, sempre foram contra a doutrina sionista que nasceu no final do século XIX. A doutrina sionista se transforma num movimento organizado e num projeto. Esse projeto confluiria para a criação do Estado de Israel. E o que é essa doutrina sionista? O grande patriarca, o grande fundador do movimento sionista moderno é um cidadão chamado Theodor Herzl. Ele era austro-húngaro. Ele nasceu em Peste, que era como a cidade de Budapeste, hoje capital da Hungria, se dividia em Buda e Peste. Ele nasceu em Budapeste, mas ele pertencia ao Império Austro-Húngaro. Na sua adolescência ele se muda para Viena. Ele era um judeu secular, ele não era um judeu religioso. E ele funda o movimento sionista moderno. Pô, a Viena do século XIX era uma Viena ultra intelectualizada, né? Super. Ele era um homem conservador, um homem de direita, não religioso, e ele cria essa doutrina. Uhum. Essa doutrina, como qualquer ideologia, como qualquer corrente ideológica, tem muitas alas, não é? Alas mais moderadas, alas mais extremistas, eles brigam entre si, mas há um consenso dentro do sionismo. Tem 2 princípios que determinam o que nós podemos chamar de consenso ideológico do sionismo. Quais são esses 2 princípios do consenso ideológico sionista? O primeiro princípio, a criação de um Estado judeu, de um Estado de supremacia judaica, um Estado étnico, um etno-estado, uma etnocracia. O conceito que se usa varia muito conforme o historiador, conforme o estudioso, não é? É a ideia de que a única maneira que os judeus teriam de enfrentar o histórico antissemitismo, especialmente na Europa, seria criar um Estado próprio sob sua supremacia étnica. Vamos nos lembrar, Júnior, isso é muito importante, que no final do século XIX os judeus não eram uma nacionalidade. Quando a gente fala na criação de um Estado judeu, não é a mesma coisa do que a criação do Estado brasileiro na época do colonialismo português. Claro. Os brasileiros eram uma nacionalidade submetidos ao colonialismo português, não era isso? Então nós nos libertamos do colonialismo português e a nossa nacionalidade, que é a nacionalidade brasileira, pôde constituir um Estado independente, ao menos formalmente, a partir de 1822. Não era isso que acontecia com os judeus. Os judeus não eram mais uma nacionalidade no final do século XIX, não eram mais uma nacionalidade há 2000 anos. Os judeus deixaram de ser uma nacionalidade quando foram expulsos da antiga Canaã, depois rebatizada de Síria-Palestina e de Palestina, né? Um nome que é moderno, é um rebatismo daquela região pelo Império Romano. O imperador Adriano é que rebatiza aquela região de Palestina. Então os judeus foram expulsos, foram para a diáspora, que é essa palavra para uma imigração em larga escala, foram para a diáspora, e os judeus foram viver
em cada grupo de judeus em países diferentes, especialmente na Europa, numa primeira etapa, um pouco depois, um pouco para o Oriente, e finalmente se espalhariam pelo mundo. Então os judeus tinham deixado de ser uma nacionalidade, embora se mantivessem como um grupo étnico e parcialmente religioso. Um grupo étnico porque você tem a herança cultural judaica muito antiga. E parcialmente religioso porque, como eu já disse, uma parte dos judeus era religiosa, outra parte não era religiosa. Então, a ideia de Theodor Herzl ao criar o sionismo foi construir um Estado de supremacia étnica judaica. Um Estado no qual os judeus mandassem. O que é uma coisa completamente anômala no século XX. Um Estado racial, são poucos aqueles que foram constituídos dessa forma, não é? Na modernidade, no século XX. Então esse era um princípio do sionismo, criar um Estado de supremacia étnica judaica. O outro princípio, construir esse Estado na Palestina, terras ancestrais dos judeus. Só que a Palestina, na época em que surgiu o sionismo, tinha como ampla maioria populacional os árabes muçulmanos, aqueles que hoje nós chamamos de palestinos. Portanto, a única maneira de criar um Estado de supremacia judaica na Palestina era o colonialismo. Era você expulsar os palestinos. Era você segregar os palestinos. Era você dominar os palestinos. Então, esses são os dois princípios do sionismo. Um princípio, criação de um Estado de supremacia étnica judaica. O segundo princípio, o direito reivindicado pelo sionismo de colonizar parcial ou totalmente a Palestina para construir esse Estado de supremacia étnico-judaica. Isso é o sionismo. Como judeu, eu sou anti-sionista, eu sou contra essa doutrina porque eu a considero racista e colonial. E eu não posso aceitar uma doutrina racista e colonial. Meus valores me impedem de aceitar qualquer doutrina racista. Meus valores me impedem de aceitar qualquer doutrina colonial. E por isso, a minha família, desde os meus avós, judeus, eles foram sempre contra o sionismo. E, portanto, contra a criação do Estado de Israel e contra o que virou, o que era já previsível, o regime sionista. Virou um regime colonial e racista, tal e qual a doutrina que lhe deu origem. Complexo, hein? Complexo, longo a Porque história. alguns vão dizer que, na verdade, sem o Estado de Israel, o povo judeu foi perseguido e em qualquer lugar que um judeu estivesse, não teria como ele ser cidadão de segunda classe. Ele poderia dizer que ele é vítima de racismo. Ô, Júnior, qual é o lugar mais perigoso para ser judeu no mundo? O mais perigoso? Porra, aí é... Uns dizem que é lá no Oriente Médio O mesmo. lugar mais perigoso é Israel. Onde é o lugar que você conhece que mais morrem judeus? Porque o sionismo construiu um sistema colonial e o povo colonizado fez o que faz todos os povos. Resistiu. Resistiu recorrendo inclusive à luta armada. O que é previsto pelo direito internacional. Você sabe que existe uma resolução da ONU, 3103, aprovada em 1973, que concede aos povos submetidos ao colonialismo o direito de reagir contra os estados coloniais através de todas as formas de luta, inclusive a luta armada. Então, esse regime colonial, que é o sionismo, que é o Estado de Israel, foi respondido com a resistência do povo palestino. E aí, os judeus vivem em segurança. Os judeus vivem muito mais seguros no Brasil, na Argentina, na França, nos Estados Unidos, no Irã, do que em Israel. Você sabe que tem uma comunidade judaica no Irã? Ele me falou. São 20 mil judeus que têm representação parlamentar. E que são antigos na região. Muito antigos, porque data de uma história muito longeva. Diz respeito à origem mesmo, né? Quando você tinha lá em Canaã, você tinha o reino de Judá, que é a origem da palavra judeu. O reino de Judá ele foi destruído pelo Império Babilônico. E a elite judaica daquela época foi levada para a Babilônia. Só que Ciro I, imperador persa, derrota a Babilônia e conduz os judeus de volta a Canaã. Permite os judeus retornarem a Canaã. Então Ciro I
imperador persa, foi um herói dos judeus. E alguns judeus preferiram continuar morando na antiga Pérsia. E essa é a origem dessa comunidade judaica tão antiga no Irã, que é anti-sionista. Eu outro dia estava vendo uma entrevista do parlamentar que representa a comunidade judaica no parlamento iraniano, o deputado que representa a comunidade judaica iraniana no parlamento, e ele duríssimo contra Israel no conflito agora, a favor do governo do Irã e contra Israel. E talvez seja a mais antiga comunidade judaica contínua, seja a do Irã. Ali que ela deveria nunca ser o saiu de território, lá. então. Ela nunca saiu de lá. Ela nunca saiu de lá, essa comunidade. Muitos judeus iranianos imigraram, claro, mas essa comunidade persiste há centenas e centenas de anos. O que mostra muito claramente essa diferença entre judaísmo e sionismo. Então, Israel não é uma resposta para o antissemitismo. Israel, ao contrário, ele aprofunda o antissemitismo. Ô Júnior, no mundo inteiro hoje, muita gente está muito chateada, muito amargurada, muito enojada, muito enraivecida em função do genocídio do povo palestino. Sabe o que as pessoas falam? Aquelas que têm menos informações? Olha o que os judeus estão fazendo. Porque o sionismo conseguiu convencer a opinião pública mundial de que sionismo e judaísmo é a mesma coisa. Outro dia eu estava jantando na casa de um amigo meu, nós descemos ali, ele mora num prédio, estava lá o zelador dele, que é um sujeito que vai escutando as informações, vai querendo se informar, e ele diz, chamou ali meu amigo, fulano, você está vendo o que os judeus estão fazendo ali na Palestina? Eu estava junto e falei, meu senhor, não são os judeus, são os sionistas. Ele olhou para mim assim, falou, mas não é a mesma coisa? Porque Israel sempre propagou essa falsidade de que sionismo e judaísmo são a mesma coisa. Então, há uma raiva no mundo contra os judeus. Qual é a origem dessa raiva nos tempos de hoje? São os crimes que Israel comete contra o povo palestino.